Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material de fatorial e permutação simples. Nós resolvemos já uma boa quantidade de questões, faltam apenas 3 para a gente terminar e encerrar o nosso TD. Riverino, a gente vai para qual questão agora? Para a questão 9. Moçada, eu espero que com essas 11 questões que a gente está resolvendo, você tenha tido uma base boa de permutação simples, tá? É importante que você saia com essa base boa. Por quê? Porque a gente ainda vai ver permutação com elementos repetidos, e a gente vai ver combinação e arranjo. Então essa base inicial ela é fundamental, tá certo? Mas eu acredito que todo mundo está entendendo direitinho, né? Eu estou resolvendo as questões com muita calma, então eu acho que não vai ter nenhum problema não. Então vamos para a questão de número 9. Vamos dar uma lida aqui, né? Questão 9 diz o seguinte: um estudante ganhou 4 livros diferentes de matemática, 3 diferentes de física e 2 diferentes de química. Querendo manter juntos os da mesma disciplina, calculou que poderá enfileirá-los de diferentes modos numa prateleira distante. Calcule essa quantidade de modos. Então, um estudante ganhou 4 livros diferentes de matemática, 3 de física e 2 diferentes de química. Querendo manter juntos da mesma disciplina, calculou que poderá enfileirá-los de diferentes modos, numa prateleira distante. Calcule essa quantidade de modos. Olha aí que questão interessante. Rapaz, análise combinatória é um negócio assim fantástico. Você tem 4 livros de matemática, 3 de química, 2 de física. Você coloca na estante. Olha aí o que você está calculando. Você está calculando a quantidade de modos que você pode arrumar esses livros de tal forma que os da mesma disciplina estejam sempre juntos. Se você, pelo menos passe pela sua cabeça um pouquinho, se você fosse fazer isso aí na tentativa. Vou colocar os 4 de matemática, depois os 3 de química, depois os 2 de física. Mas o matemática 1 eu posso colocar no lugar do matemática 2, e o matemática 2 no lugar do matemática 1. Já seria um modo totalmente diferente do outro. O de física 1 eu posso colocar no lugar do de física 2, trocar a posição dos dois. Já seria outra maneira diferente. No lugar de começar com os de matemática, vou começar com os de química. Então, ficaria uma coisa assim, impraticável você fazer isso aí manualmente. Então, a combinatória, né, a análise combinatória, ela nos ajuda a resolver problemas desse tipo, tá certo? Foi como nós definimos lá no início, quando a gente começou o curso. Então, vamos aqui para a lousa. Um estudante ganhou 4 livros diferentes de matemática, 3 de física e 2 diferentes de química. Querendo manter juntos da mesma disciplina, calculou que poderá enfileirá-los de diferentes modos numa prateleira distante. Então vamos desenhar aqui uma prateleira, tá certo? Faz de conta que isso aí é uma prateleira distante. E vamos colocar os livros, né? Vamos lá, matemática. São quantos? São 4. São 4 livros. M1. Não, moça, está muito apertado isso. Vou ajeitar mais, né? Para ficar mais decente aqui, não? Vamos lá. Deixa eu botar essa prateleira aqui maior. Pronto, aí a prateleira de uma estante. Vamos colocar agora os livros de matemática. Então você tem aqui o livro de matemática 1. Você tem um livro aqui de matemática 2. Você tem um livro aqui de matemática 3. Um livro aqui de matemática 4. Joia? Depois vem uns livros de quê? De química. 3 diferentes de física e 2 de química, né? Deixa eu ver. Tem mais 3 diferentes de física. Vamos colocar os de física. Está aqui os 3 de física. Física 1, Física 2 e Física 3. E por último,
2 diferentes de química. Vamos aumentar aqui a nossa estante, né? Ixi, ele tá ficando feio. Vamos deixar menos feio, né? Pronto. Química 1, Química 2. Joia? Então tá aí. Tá aí os livros. Você tem 3 livros de matemática, aliás, 4 livros de matemáticas na estante, 3 livros de física e 2 livros de química. Aí o que é que ele quer? Querendo manter os da mesma disciplina, manter juntos os da mesma disciplina, ou seja, ele quer arrumar, mas ele quer deixar sempre os de matemática juntos. Os de física também, os 3 de física sempre juntos. E os de química sempre juntos. Calculou que poderá enfileirá-los de diferentes modos numa prateleira distante. Calcule essa quantidade de modos. Então, ele quer de quantos modos, quer calcular de quantos modos. Você pode arrumar esses livros na estante, mas os de matemática têm que ficar sempre juntos, os de física juntos e os de química juntos. Então, vamos lá. Primeira situação. Rivelino, matemática, física e química sempre juntos. Ora, se eu quero matemática, física e química sempre juntos, eu vou ter que considerá-los um livro só. Matemática, física e química como sendo um livro só, já que eu quero que eles estejam sempre juntos. Ora, se eles estão sempre juntos, eu considero um livro só, não necessariamente de matemática precisa começar a arrumação da estante. O de física pode estar no lugar de matemática, o matemática pode estar no lugar do de física. O de química pode estar no lugar de física, o de física pode estar no lugar de química. Então, isso aqui fica ao critério de quem vai arrumar. Ou seja, eles devem estar juntos, mas em qualquer ordem. Ele não obrigou uma ordem definida. Matemática primeiro, física depois e química depois. Então, eles podem estar juntos em qualquer ordem. Ora, juntos em qualquer ordem, eu posso embaralhar esses livros. Então, de quantas maneiras eu consigo embaralhar 3 livros diferentes? 3 fatorial maneiras, tá certo? Então, matemática sempre juntos, física sempre juntos, química sempre juntos. O que é que eu faço? Considero os livros de matemática como sendo um livro só. Considero o livro de física como sendo um livro só. Considero os livros de química como sendo um só. Aí permutei, porque eles podem estar em qualquer ordem. Acabou o problema, Rivelino? Não, né? Claro que não. Por quê? Porque, embora esses livros de matemática estejam juntos, não necessariamente o livro de matemática 1 pode iniciar depois o 2. Não, pode começar com o 3, depois o 1, depois o 2. Então, você tem que embaralhar a ordem desses livros. De quantas maneiras eu consigo embaralhar 4 livros? 4 fatorial maneiras. Rivelino, e os de física? Ora, os de física do mesmo jeito. De quantas maneiras eu consigo embaralhar 3 livros de física? Bem, 3 livros de física eu consigo embaralhar de 3 fatorial maneiras. E os livros de química? Bem, os livros de química eu consigo embaralhar de 2 fatorial maneiras. Entenderam o que eu fiz, moçada? Olha, primeiro eu juntei os de matemática, os de física e os de química. Considerei como sendo um livro só. Aquela partezinha de anagrama, né? Então, matemática é um livro só, porque eles estão juntos. Física é um livro só, porque eles têm que estar juntos. Química é um livro só. Então, eles podem ocupar qualquer uma dessas posições. Então, tenho que embaralhar os 3. 3 fatorial maneiras. Mas, olhando só para o grupo de matemática, eles podem ser embaralhados entre si. Os de física também, os de química também. Por isso, 4 fatorial maneiras para embaralhar esses livros de matemática, 3 fatorial maneiras para embaralhar os de física e 2 fatorial maneiras para embaralhar os de química. Usando o princípio fundamental da contagem, né, ó,
Deixa eu apagar aqui. Usando o princípio fundamental da contagem, como é que a gente resolve o nosso problema? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma folha em branco depois dessa. Então, bora lá. Qual seria a solução do nosso problema? Solução. A solução vai ser a seguinte. 3 fatorial maneiras. De onde é que vem esse 3 fatorial? Sou eu permutando a ordem dos livros. Pode vir de matemática, depois de química, depois de física. Então, embaralhando a ordem dos livros. Depois, vezes 4 fatorial maneiras. Rivelino, de onde é que vem esse 4 fatorial? Seria o embaralhamento dos livros de matemática. Depois, vezes 3 fatorial, que é o embaralhamento dos livros de física. E depois, vezes 2 fatorial, que é o embaralhamento dos livros de química. Rivelino, e agora? Bem, agora é só resolver, né? Ó, 3 fatorial dá 6. 4 fatorial dá 24. 3 fatorial dá 6. E 2 fatorial dá 2, tá certo? Então, bora lá. 6 vezes 24, 6 vezes 4, 24. Vão 2, 6 vezes 2, 12, 2, 14. Então, fica 144 vezes 6 vezes 2. 6 vezes 2 dá 12. Então, fica 144 vezes 12. Rivelino, 144 vezes 12. 144 vezes 12 dá 1.728. Ou seja, existem 1.728 maneiras desses livros serem arrumados nessa estante. Joia? Então, pelo que a gente já viu, é uma questão simples. Por quê? Porque você já fez essas permutações várias vezes. 3 fatorial, a ordem das matérias, e o 4 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial, o embaralhamento dos livros. Joia, Rivelino? Beleza. Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte. Considere os números obtidos do número 1, 2, 3, 4, 5, 12.345, efetuando todas as permutações de seus algarismos. Colocando esses números em ordem crescente, qual o lugar ocupado pelo número 43.521? Olha, moçada, a questão também muito comum em concurso, uma questão interessante. Ele dá um número, permuta os seus algarismos, formando outros números, e pede a posição de um determinado valor naquela ordem crescente dos números. Então, é uma questão muito frequente, tá certo, nos concursos. Então, vamos dar uma olhadinha aí e ver como é que resolve. Vamos lá para a lousa de novo. Considere os números obtidos do número 12.345. Então, você tem aqui o número 12.345. E ele manda considerar os números obtidos a partir das permutações dos seus algarismos. Rivelino, o que é permutar os algarismos? Trocar, embaralhar os algarismos. Então, 12.345 é um valor, mas você pode gerar isso aqui, né? 12.354. Você permutou o 4 com 5, já gerou um outro número. Ou seja, embaralhando esses algarismos, você consegue gerar vários outros números, tá certo? É isso que ele quer dizer. Então, vamos apagar aqui. É isso que ele quer dizer. Considerando o número 12.345, os números obtidos efetuando todas as permutações de seus algarismos, né? Permutar esses algarismos, 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois, colocando esses números em ordem crescente, qual o lugar ocupado pelo número 43.521? Vamos entender o problema. Você tem esse número que tem 5 algarismos. Você começa a permutar os seus algarismos, trocar os algarismos de posição. Aí, na hora que você troca, você vai gerando novos números. No que você gera novos números, ele quer saber
Qual a posição ocupada pelo número 43.521? O 43.521 vai ser o primeiro número a ser gerado? Vai ser o segundo, o terceiro, o quarto, o 10º, o 8º? Qual vai ser? Ora, o primeiro é esse, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quem seria o segundo? 1, 2, 3, 5, 4. Quem seria o terceiro? E aí a gente ia construindo. Até chegar no 43.521, Rivelino vai dar muito trabalho. Eu sei. Então a gente vai usar uma maneira mais prática de fazer. Como é que seria essa maneira mais prática, Rivelino? Vamos lá. Para começar, o que é que eu vou fazer? Eu vou saber quantos números eu posso gerar a partir das permutações desses algarismos. São quantos algarismos? São 5. Todos iguais ou todos diferentes? Todos diferentes. Então, 5 algarismos diferentes, quantos números eu consigo formar com 5 algarismos diferentes, permutando 5 algarismos diferentes? Ora, se você permutar esses 5 algarismos aqui, você vai encontrar 5 fatorial números. Tipo, 12.345, 12.354, 12.435 e aí vai. Então, permutando, trocando a ordem dos algarismos, você consegue formar 120 números, tá certo? 120 números. Beleza, Rivelino. E agora? Agora eu quero saber o seguinte. Desses 120, qual a posição ocupada pelo número 43.521? Então vamos raciocinar aqui com calma. Vamos pensar aqui devagarinho, né? Ora, se são 120 números e eu tenho 5 algarismos, Rivelino, quanto é 120 dividido por 5? Ora, é muito fácil. 2 vezes 5, 10 para 12, 2. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20 para 20, nada. Existem 24 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Permutando-se esses algarismos, você vai encontrar 24 números iniciados por 1. Então, iniciados por 1. Existem 24 números. Então, permutando-se esses algarismos, você vai encontrar 120 novos números. Desses 120 novos números, 24 são iniciados por 1. Como é que eu sei disso, Rivelino? Se são 5 algarismos diferentes, eu peguei os 120 e dividi por 5. Está aqui, né? Ó. Deu 24. Então, são 24 números iniciados por 1. Todos esses 24 números estão antes do 43.525. Tá certo? 43.525, ele é muito maior do que todos os números começados por 1. Por quê? Porque ele começa por 4. Então, se 43.521 começa por 4, então, obrigatoriamente, ele é maior do que esses 24 números iniciados por 1. Qual o lugar ocupado por ele? Ora, o lugar ocupado por ele, eu não sei ainda qual é. Mas eu sei que até o 24º ele não está. Beleza, Rivelino, estou começando a entender. Deixa eu ver se eu continuo sozinho, Rivelino. Coloque aí os números iniciados por 2. Eu não preciso nem pensar muito. Eu sei que tem quantos iniciados por 2? Ora, se tem 24 iniciados por 1, vão existir 24 iniciados por 2 também. Tá certo? Vão existir 24 números iniciados por 2. E esse número 43.521, que ele quer saber a posição, obrigatoriamente ele já está depois desses 48 números. Por quê? Porque o número começado por 4 é maior do que o número começado por 1 e por 2. Então a posição dele já é maior do que 48. Beleza, Rivelino. Deixa eu continuar. Me atrapalha não, Rivelino. Eu vou agora pegar os iniciados por 3. Quantos números eu tenho desses 120 que são iniciados por 3? Aí é brincadeira. São 24. 24 números iniciados por 3. Rivelino, quantos números já foram? 60 com 12, 72 números. Então, a posição desse rapazinho aqui, ó,
já é depois do 72º. Tá certo? Já é depois do 72º. Ixi, velho, que nome bonito, 72º. Pois é, já é depois do 72. Vamos embora. E agora? Vixe, agora é problema. Porque agora vem os iniciados por 4. Ora, os iniciados por 4, a gente vai ter que ter uma preocupaçãozinha séria com eles. Por quê? Porque esse número que a gente quer saber a posição já começa iniciado por 4. Então vamos colocar aqui uma folha em branco para a gente poder raciocinar melhor. Tá? Só um instante aí, moçada. Vamos lá. Está aqui o meu número. 43.521. Esse é o número que ele quer que você saiba a posição. 43.521. Eu já sei que a posição dele é depois do 72, porque tem 24, com 24, com 24, 72 números, iniciados por 1, 2 e 3. Como ele inicia por 4, ele está depois desses números. Então, o que é que eu vou fazer agora, Rivelino, para saber a posição do 43.521? Ora, é fácil. Eu tenho que saber quantos números estão antes dele. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero saber quantos números estão antes do 43.521. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o 4, né? Ó, fixei o 4 ali iniciando. E depois do 4 eu vou colocar o 1. Você há de convir comigo, você deve concordar comigo, que todo número começado por 4 e por 1 são menores do que 43.521. Ah, velho, com certeza. Porque se aqui é 43.000, aqui eu vou ler 41.000. Exatamente. Então, o que foi que eu fiz? Inicia com 4. Depois do 4, eu fixei o 1. Por que que eu fixei o 1? Porque eu sei que todo número começado por 4 e por 1 é menor do que começado por 4 e por 3. Então, fixando esses dois, só existem dois números para eu embaralhar. E de quantas maneiras eu consigo embaralhar dois números, Rivelino? Olha aí que legal. 3 fatorial maneiras. Beleza. 3 fatorial dá quanto? Dá 6, né? 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Então, além daqueles 72, eu tenho mais 6 que estão antes do 43.521. Rivelino, que raciocínio legal. Agora é só continuar. Porque se eu fixei o 4 e o 1, agora eu vou fixar quem? Eu vou fixar o 4 e o 2. Porque eu sei que todo número que começa com 42.000 e alguma coisa é menor do que 43.000 e alguma coisa. Joia, garoto, você já pegou o espírito da coisa. Vamos lá. 42. Fixei o primeiro e o segundo, né? 2. Quantos eu tenho para embaralhar? Eu tenho 3 para embaralhar. Eita, enganchou o Zé aqui. Eu tenho 3 números para embaralhar. Rivelino, de quantas maneiras eu consigo embaralhar 3 números? 3 fatorial maneiras. E dá quanto, Rivelino, 3 fatorial maneiras? 6. Beleza, Rivelino. Eu já tenho quantos? Já tenho 72 com mais 12. Então, dá 82, 84. Então, esse número já está depois do 84. E agora, Rivelino? Agora vem por 3, né? 43. Agora chegou o número, Rivelino. Vamos com calma. Eu vou fixar o 4 e o 3, né? Beleza. Então, 43.000 já se igualou a esse número. Só que, 4, 3. Se depois do 3 eu fixar o 1, o que é que você vai perceber? Que 43.100 e alguma coisa é menor do que 43.500 e alguma coisa. Então, eu vou fixar 1 aqui. Se eu fixar 1 aqui, o que é que vai acontecer? Eu posso embaralhar esses dois. De quantas maneiras eu consigo embaralhar 2 algarismos diferentes? 2 fatorial maneiras. Então, vão aparecer aí agora o quê? Vão aparecer 2 números que são menores do que 43.521. Por quê? Porque esse número é 43.100 e alguma coisa. Então, vou permutar esses dois, vou gerar 2 números menores, né, do que 43.521. Legal, Rivelino. Beleza, vamos para frente.
Seguindo o mesmo raciocínio, ó. 4, 3. No lugar de colocar o 1, eu vou colocar o 2. Se eu colocar o 2, ó, esse número vai ser o quê? 43.200 e alguma coisa, que ainda é menor do que 43.521. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou permutar esses dois. E para permutar esses dois, eu posso de 2 fatorial maneiras, 2 fatorial modos, e o resultado vai dar 2. Eita, Rivelino, então, antes do 43.521 tem esses 72 aqui, ó. Esses 72 números. E mais quantos até agora? 6 ser 12, 14, 16. Então, 72 com 16 dá 88. Já tem 88 atrás do número 43.521. Rivelino, agora não tem mais jeito, né? Tu já colocou o 1, já colocou o 2, só falta quem? Só falta o 5. Então vamos, né? Vamos lá. 43.000. Agora não tem jeito, eu vou ter que colocar o 5. Só que na hora que eu coloco o 5, o que é que acontece? Eu não posso colocar logo o 2 aqui e o 1 aqui. Porque antes do 43.521, tem o 43.512. 43.512 é menor do que 43.521. E por último, né, o que faltava? 43.521. Beleza. Rivelino, me diga só qual foi a posição dele. Vamos contar, né? Ó. Eu já tenho quantos números aqui? 72. Beleza, 72. E aqui, 6 e 6, 12, 14, 16. Então, eu tenho 72, somado com 16, que dá 8, 88. Esse daqui vai ser o 89, e o 43.521 vai ser o 90. Então, mais 2, igual a 90. Ou seja, o 43.521 vai ser o 90º número. Moçada, que legal. Ó. Pense numa questão interessante. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 algarismos diferentes, permuta esses 5 algarismos, forma 120 novos números. Em que posição desses 120 está o número 43.521? Então a gente conseguiu fazer sem ter que escrever os números todinho, só usando umas técnicas de contagem. Então, resposta correta. Resposta correta, 90º. O número 43.521 ocupa a 90ª posição. Beleza, Rivelino, vamos para a próxima. Próxima questão, moçada. Próxima questão é bem simples, dá para a gente fazer rapidinho, tá? Vamos dar uma lida. Calcule o número de anagramas da palavra clara em que as letras AR aparecem juntas e nessa ordem. Questãozinha de anagrama, né? Já está batida, vamos lá resolver rapidinho aqui na lousa. Vamos lá. Calcule o número de anagramas da palavra clara em que as letras AR aparecem juntas e nessa ordem. As letras AR aparecem juntas e nessa ordem. O A vem primeiro e o R vem depois. Rivelino, quando ele quer que as letras apareçam juntas, o que é que eu faço? Considere esse rapazinho aqui, ó, uma letra só. Não esqueça. Tem letras juntas, considere-as como sendo uma letra só. Se eu considerar como sendo uma letra só, essa palavra vai ter quantas letras? Essa palavra vai ter 4 letras. De quantas maneiras eu consigo embaralhar 4 letras? Ora, não tem jeito, meu amigo, eu já matei. 4 fatorial maneiras. Eu consigo embaralhar 4 letras de 4 fatorial maneiras. Mas, Rivelino, eu não posso permutar o A e o R, não? Multiplicar por 2 fatorial? Você poderia, mas ele diz que elas têm que aparecer juntas e nessa ordem. Que ordem? O A vindo primeiro e o R vindo depois. Então, você não pode permutá-las. Tem que ser juntas e nessa ordem.
Então, fica só isso, só faz juntar, considera uma letra só. São 4 letras, de quantas maneiras eu consigo embaralhar 4 letras? 4 fatorial maneiras. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, vezes 1, 24. Rivelino morreu. 24 maneiras. O número de anagramas da palavra clara, em que as letras A e R aparecem juntas e nessa ordem, 24 anagramas. Então, moçada, com isso a gente termina o nosso material escrito sobre permutação e fatorial. Então, fácil, eu acho que todo mundo deu para pegar uma base, entender as questões direitinho, tá? Mais explicado que isso não dá não, tá certo? Então, espero que todo mundo tenha entendido direitinho e na próxima aula a gente já começa permutação com elementos repetidos. Forte abraço, valeu pessoal!